Fala, torcida vascaína, voltamos aqui com o canal Vamos Vasco e hoje para comentar um pouco dessa venda do mando de campo do Vasco para o Clássico. Bom, já do início eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos, a gente está com a meta de chegar a 20 mil inscritos até o final do ano e estamos quase em 16 mil. Muito obrigado a todos vocês. Se você é novo, se inscreva aqui, ative o sininho das nossas notificações e também comenta aqui embaixo qual a sua cidade, qual o seu nome, qual o seu estado, que no final de cada vídeo a gente está mandando salve para todos os nossos inscritos. Bom, saiu uma notícia agora há pouco de que o jogo Vasco e Flamengo foi vendido para o Mané Garrincha aqui em Brasília. A partida será realizada no dia 17 de agosto, aí válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco já havia vendido o jogo contra o Corinthians para Manaus aí no início do Campeonato Brasileiro e agora vendeu esse do Flamengo, sendo o último jogo vendido aí dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, apesar de ser de Brasília, eu acho que isso é ridículo, o Vasco vender mando de campo, e também não vejo o porquê do Vasco estar fazendo isso e contra dois adversários aí, dois grandes rivais, contra o Corinthians e Flamengo. O Vasco está vendendo o mando de campo e vai arrecadar apenas R$1 milhão com a venda. Isso pode nos custar aí pontos preciosos no Campeonato Brasileiro, já que a gente disputa pela parte de baixo da tabela e vamos enfrentar o nosso maior rival fora de casa, num campo desconhecido, apesar de o Vasco jogar algumas vezes aqui, mas é um campo desconhecido que os jogadores não treinam aqui diariamente, não jogam aqui diariamente, e contra um adversário muito mais qualificado do que o nosso. A gente tem que admitir que o Flamengo tem um time bem superior ao do Vasco e é favorito. E o Vasco, como mandante da partida, mandar o jogo para um campo desconhecido é suicídio, não é? Infelizmente, a gente vai sofrer aí mais uma vez para vencer do nosso maior rival e também para pontuar nessa rodada. Esperamos que o Vasco até lá esteja bem arrumadinho, que esteja já um pouco bem longe da zona do rebaixamento e que possa fazer um bom jogo diante do nosso maior rival. E também as pessoas podem perguntar, pô, o jogo tinha que ser em São Januário. Eu acho que em São Januário não irá acontecer mais jogos Vasco e Flamengo depois daquele episódio que teve no Campeonato Brasileiro de 2017, que a torcida do Vasco ficou pé da vida com o time e começou a meio que invadir o campo, a quebrar tudo. Infelizmente, aquele episódio ficou meio que negativado na história do Vasco e a CBF praticamente descarta ter a hipótese de ter um jogo desse tamanho dentro do nosso estádio. A gente vai jogar aí joga contra o Botafogo, contra o Fluminense, mas não são os nossos rivais direto, né? São o nosso grande rival, Flamengo. Não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa de estar jogando contra algum outro clube aí de São Paulo. No último jogo que teve aqui em Brasília, do Vasco, ele saiu vitorioso em cima do Fluminense. Até fui nesse jogo também, foi meu segundo vídeo do canal. E o Vasco venceu por 1-0 com um gol de pênalti do Pikachu. E o histórico aqui em Brasília é bastante desfavorável ao Vasco. O Vasco nunca consegue vencer com facilidade os jogos aqui e a maioria deles empata ou perde. Sempre que joga aqui em Brasília dá um azar danado e o Vasco nunca consegue jogar como joga em São Januário ou talvez até no Maracanã. E o último jogo que teve aqui contra a Mulambada foi 1-1 no empate. Aí no ano passado, em 2018, o Vasco saiu na frente, mas infelizmente um gol contra do Luiz Gustavo deu o empate para eles. Pessoal, comenta aqui embaixo o que você acha dessa venda de campo aí do Vasco. Eu discordo totalmente. Eu vou com a maioria dos torcedores que clássico tem que ser no Maracanã. No Januário, infelizmente, não podemos utilizar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que amanhã eu mando salve aí para todos os nossos inscritos e comenta aqui embaixo qual a sua cidade, o seu nome, o seu estado, que a gente vai estar falando aí no próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos.